Muito se fala que utilizar adubo orgânico ajuda o produtor rural a economizar com fertilizantes, mas quanto efetivamente? É sobre isso que a gente vai estar tratando na aula de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal AgroBrasil. Lembrando sempre para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, tá? E comentar aqui abaixo de que cidade, de que região do Brasil você nos acompanha. E fica até o final aqui da aula, porque tem informações importantes e relevantes. Inclusive, nós fizemos a comparação aqui para um produtor de milho de utilizar adubo orgânico e adubo mineral, qual que seria a questão de custos. Então acompanhe a gente, certo? Vamos lá, tem gente que me pergunta, Jonathan, o que seria um adubo orgânico? Bom, um adubo orgânico ele pode ser tanto de origem vegetal como de origem animal. De origem vegetal aí tem vários, casca de arroz, pode ser também a vinhaça, pode ser também o subproduto da indústria da laranja. Mas o que a gente recomenda aqui e que a gente nota que tem um melhor resultado e também um melhor custo-benefício são os de origem animal. Então, cama de peru, um excelente material, chega a ter 5% de P2O5. Cama de frango também, excelente material. Esterco de bovino, esterco de suíno, excelentes materiais. Pode ser tanto líquido quanto sólido, né? Tem cama sobreposta também de suíno. Enfim, é feito várias misturas, inclusive, às vezes para fazer um adubo orgânico. Mas a gente tem que tratar aqui do ponto de vista econômico e técnico, ver se vale a pena utilizar, quanto que tem que utilizar. Seria muito simples eu chegar para vocês e falar, não, utiliza 3 toneladas por hectare aí de cama de frango ou 4 de esterco bovino. A gente tem que analisar como é que está o nosso solo, porque aí no final a gente não tem surpresas, né? A gente evita surpresa e a gente vai tratar um pouquinho sobre isso mais para frente. Então é o seguinte, essa é uma análise que um produtor aqui da nossa consultoria nos enviou. Inclusive, se você quiser a consultoria personalizada aqui do canal AgroBrasil, tem um link aqui abaixo, tá, da consultoria, é só você clicar e nos chamar no WhatsApp. Mas dê uma olhada, esse material é esterco de poedeira. Então ele tem 1,84% de nitrogênio, ele tem 5% de fósforo P2O5. É claro que isso aqui é em matéria seca, em base seca, tá? Mas uma tonelada desse material, em base seca, uma tonelada tem 50 kg de P2O5. É extremamente rico quando a gente está tratando de produtos orgânicos, tá? De potássio tem 3%, que também é uma concentração legal, 14% de cálcio, 14% de cálcio. Tem ainda 0,73 de magnésio, tem um pouquinho de enxofre e micronutrientes, aqui um pouquinho de boro, tem ferro também, como vocês estão vendo, o cobre, manganês, molibdênio, né? O próprio zinco aqui. Então a gente tem que analisar o seguinte, adubo orgânico não é tudo igual. Não é tudo igual. Por isso que é interessante fazer uma análise desse adubo orgânico. Geralmente, aonde faz análise de solo, também faz análise de adubos orgânicos. Porque pode ser o seguinte, você pode pagar R$400 nesse material e tá barato. Agora, você pagar R$200 em um outro material que tenha, por exemplo, 0,5% de nitrogênio, 0,5% de fósforo P2O5, 1% de potássio, pagar R$200 e tá caro. Entendeu? Então é o seguinte, não vá muito pelo preço, vá pelo quanto de nutriente está comprando, porque você não compra cama de frango só por comprar, você compra pelos nutrientes que tem ali, pelo nitrogênio, pelo fósforo, pelo potássio. Então, dependendo da concentração de nutrientes do material, é o que vale, é o que ele vale, é o preço que a gente tem que dar, tá? Então, a gente já tem uma ideia mais ou menos, né, quando fala, tem uma cama de frango aqui de 7 a 8 lotes, manejado de 7 a 8 lotes. Já tem uma ideia da concentração de nutrientes. Não tem certeza, mas tem uma ideia. É o caso também do esterco de peru. A gente tem uma ideia de quanto que tem. Com a experiência, com os anos a gente trabalhando com consultoria, às vezes o produtor ele não tem uma análise e a gente consegue ter uma ideia aproximada também pelas várias análises que já passaram aqui pela nossa mão. Então nós conseguimos saber, esse, por exemplo, o cama de frango de corte geralmente tem uma concentração maior de nitrogênio.
Agora, esterco de poedeira tem uma tendência de ter mais fósforo e menos nitrogênio, né? Então tudo isso a gente vai vendo. Mas o ideal mesmo é ter uma análise do material para ter certeza o que tem nele. Deem uma olhada aqui, pessoal. É importante a gente ter uma boa estratégia de adubação para encaixar esse meu adubo orgânico. Eu posso fazer só uma adubação orgânica, Jonathan? Pode, em alguns casos. Agora, na maioria dos casos, o interessante é trabalhar com adubo mineral e com adubo orgânico também, com análise de solo. Então, esse aqui é um caso que nós fizemos o comparativo para um produtor aqui da nossa consultoria, tá? Adubação mineral para milho e adubação orgânica e mineral. Então é o seguinte, na primeira opção, só utilizando adubo mineral, ele ia utilizar por alqueire 850 quilos do 8-20-20, ia gastar R$ 4.600. Ia usar mais ureia em cobertura, gastar mais R$ 2.000. O custo total com adubação para ele ficou em R$ 6.600 por alqueire. Agora, colocando cama de frango, que estava custando aí R$ 200 a tonelada, ele nos mandou tinha análise de solo e também tinha análise do adubo orgânico. Então a gente complementou, colocou o que precisava de potássio através da cama de frango. Tem uma conta também que a gente faz para saber quanto que nós vamos precisar de um adubo orgânico, né, para complementar, por exemplo, o potássio. Então, nesse caso, ele ia precisar de 5 toneladas por alqueire, com um custo de R$ 1.040 para colocar o potássio que estava precisando. Ele ia utilizar um MAP no momento do plantio, 155 quilos, ia gastar mais R$ 1.000. E depois ia colocar em cobertura ureia, né, 480 quilos, R$ 1.900. O custo total de adubação orgânica e mineral ficou em R$ 4.026. Adubação só mineral ficou em R$ 6.600. Então, ele está colocando nessas duas opções aqui a mesma quantidade de nutrientes. Porque aqui a gente está considerando quanto é que tem de potássio, quanto é que tem de fósforo, quanto é que tem de nitrogênio nessa cama de frango. E dá, pessoal, dá um excelente resultado. A gente já fez várias vezes isso e o produtor gosta bastante porque ele acaba reduzindo, às vezes, R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000 por alqueire. Né? E quando ele faz isso, não só em um ano, mas faz isso a longo prazo, ele tende a aumentar o lucro da propriedade, aumentar o lucro da área dele. Então prestar atenção nisso, ter uma boa estratégia de adubação, não é? Tem gente que fala o seguinte, ah não, cama de frango, esterco bovino, esterco de suíno, é só colocar lá, mas nem considera quanto é que tem de nutriente. Como não considera? Se eu estou comprando aquela cama de frango, tem que considerar, porque eu estou comprando também o nitrogênio, eu estou comprando pensando no potássio, no fósforo, né? Então, nesse caso, é interessante a gente fazer esse comparativo também, às vezes quem trabalha com consultoria, para mostrar para o produtor que é viável. E aí eu tenho que ter uma análise de solo. Jonathan, você é chato porque fica falando que tem que ter análise de solo, análise de solo. Mas o seguinte, sem análise de solo é difícil encontrar a quantidade ideal do adubo orgânico. Porque, por exemplo, a gente identifica aqui muitas áreas que tem um nível de potássio que está muito alto. Aí é tranquilo trabalhar com adubo orgânico para reposição de potássio. Agora, se ele estiver muito baixo e eu não tiver uma análise de solo e fizer uma disposição do adubo orgânico, eu posso ter uma limitação de produtividade porque está faltando potássio. Então, eu consigo fazer uma recomendação de adubação precisa com adubo orgânico se eu tiver análise do adubo orgânico e análise de solo, e eu consigo encaixar melhor a estratégia de adubação, porque eu sei quanto de nutriente que eu estou colocando e sei também como é que está a situação do meu solo, né? Outro exemplo aqui, eu posso ter pouco fósforo no solo, tendo que ser complementado com outra fonte fosfatada. Caso típico, solos brasileiros geralmente tem pouco fósforo, e o fósforo limita muito a produtividade. Então, se você estiver trabalhando só com adubação orgânica, por exemplo, folhosas, tomate, não sei o que, você às vezes tem que utilizar uma outra fonte fosfatada. Pode ser orgânica, como é o caso do fosfato natural ou fosfato natural reativo, ou até mesmo, né, se você não trabalha só com a forma orgânica, pode complementar com adubo fosfatado acidulado, que é o super triplo, o super simples, ali para aumentar então a concentração de fósforo na tua adubação, né? Porque o teu solo está precisando. O custo médio da análise de solo custa aí R$ 55 aproximadamente. Eu mandei aqui uma semana atrás na nossa cidade fazer algumas análises, R$ 55 por análise. Então é muito barato comparado com o potencial que a gente tem de ganho. No caso que a gente mostrou para vocês, o produtor pôde economizar aí R$ 2.000
por alqueire, né, utilizando um adubo orgânico com uma boa adubação. Então, para começar, o que você tem que fazer? Quer utilizar adubo orgânico? Procure as fontes orgânicas na tua região. Ah, não sei onde é que tem. Você pode perguntar para o teu vizinho, você pode encontrar aí no Facebook, né, escrever adubo orgânico e o nome da tua cidade. Você pode perguntar na Emater da tua cidade, você pode perguntar na Secretaria da Agricultura. Tenho certeza que de uma forma ou outra você consegue encontrar alguém que venda adubo orgânico. Ou até mesmo você já conhece alguns produtores, por exemplo, de frango, né, de poedeira, que pode ter esse material e te fornecer. Faça análise de solo, então, todos os anos, atualizadas, e vá melhorando a fertilidade do teu solo. Você vai gastar menos com adubação quando você corrige o solo e você faz uma boa adubação todos os anos. Também monte uma boa recomendação de correção e de adubação. Não adianta adubar com cama de frango se o teu solo não tiver corrigido também. Então, veja como é que está a situação com a tua análise de solo e aí monte a melhor recomendação de adubação. Beleza, pessoal? Quem é aluno da Exafert, nós temos lá dentro as aulas específicas de adubação orgânica, então você pode ver. Você que não é aluno ainda da Exafert, a gente tem aulas detalhadas de adubação de várias culturas agrícolas, do que a gente faz aqui na nossa consultoria. Então vou deixar um link aqui abaixo também para você conhecer. Beleza, pessoal? Combinado? Um forte abraço, até uma próxima, fiquem com Deus e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.